Mas isso que você tá vendo aí se chama angústia. Eu tava angustiado porque eu tava me sentindo inseguro, eu tava com medo, eu tava frustrado, eu tava achando que eu não ia conseguir terminar o que eu queria criar. Nesse momento agora eu tô pensando, cara, será que é o caminho certo mesmo a seguir? Será que isso que eu escolhi vai dar certo? Então o vídeo de hoje, ele é um registro desse processo criativo. Eu resolvi documentar o meu processo criativo. E essa é a história que eu vou te contar hoje. O que eu mais gosto de fazer na minha vida é criar. E eu me interesso também por processos criativos para tentar entender como é que a criatividade funciona. Eu decidi fazer uma coisa que eu já queria ter feito há algum tempo aqui nesse canal, que é tentar documentar, tentar registrar um processo criativo, filmar todo o processo de criação para que eu mostrasse para vocês, mas também principalmente para que eu entendesse melhor como é que é meu processo criativo e eu conseguisse aprender e criar mais, criar melhor. E eu pensei em criar uma coisa que não é algo que eu estou tão habituado a criar. Isso vai me trazer novos desafios no processo criativo e acho que vai ser bem legal. E também é uma coisa que eu quero aprender, eu quero dominar melhor. Mas a minha ideia é fazer, uma peça criativa, produzir uma peça criativa, utilizando principalmente colagem. Mas eu vou misturar outras coisas também, como desenho, como, pintura e o que mais eu achar que é necessário para conseguir fazer o que eu quero. Bom, então agora o que eu vou fazer, eu vou sair para pegar material para poder fazer colagem. E eu estou pensando em ir numa banca de jornal para pegar umas revistas. Uma das coisas que eu acho mais legal da colagem é porque ela é tipo um sampler, né? Você pode misturar as imagens, misturar as coisas para criar uma coisa nova. Só que eu descobri uma prática secreta das bancas de jornais, que é o quê? Eles vendem revistas velhas bem mais barato. E se tiver sem capa, é quase de graça. E essa banca de jornal que eu tô vendo aqui é uma das bancas de jornais mais tradicionais de Brasília. Acho que é uma das primeiras bancas de jornais que teve aqui e é um lugar muito maneiro. Então eu vou ver se aqui eles têm essas revistas sem capa ou revista mais barata mesmo. Eu achei essa aqui também ali atrás. Obrigado. Bom, revistas compradas, agora voltar pro estúdio. E além dessas revistas aqui, eu tenho umas revistas antigas que eu vou usar também. Revistas. Opa, meu. Revista sem capa. Moda, R$ 9,90. Só que tem uma coisa importante que eu não falei pra vocês ainda, na verdade, que é sobre o que vai ser essa colagem. E eu precisava de um tema. E aí o tema que eu decidi fazer foi sobre o Deus da Guerra. E algum tempo atrás eu tinha feito uma outra colagem, e nessa colagem eu acabei fazendo uma carta de baralho, como se fosse uma carta de baralho. E nessa carta de baralho era uma figura feminina, e aí acabou sendo a rainha, do baralho. E eu achei muito massa, falei, vou fazer a versão masculina disso. Vou fazer o Deus da Guerra numa carta de baralho. E a minha ideia inicial era fazer um valete. Eu pensei, vou pegar a imagem do valete, vou juntar com a ideia do Deus da Guerra, vou juntar essas duas coisas e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não tinha um sketch, eu não tinha um caminho para seguir. Eu só tinha esse tema e falei, vou experimentar e vou ficar livre para poder criar e ver o que vai acontecendo. No caso, a gente tem o Ares, que é o deus grego da guerra, e tem o Marte, que é o deus romano da guerra. O Ares, ele é o deus da guerra, mas ele é um deus da guerra mais o deus do campo de batalha, da violência, aquela coisa mais sanguinária, assim. Em Roma ele tem mais uma característica de guerra mesmo, de exército, de conquista, de expansão e da força do exército. Eu não quero que isso aqui fique muito teórico e abstrato, mas assim, eu só estou tentando explicar um pouco de onde eu estou puxando algumas referências para iniciar o trabalho criativo, porque depois que a gente inicia, pode ir para qualquer lado, assim, mas eu vou tentar ficar dentro desse tema que eu estou falando para vocês. E vamos ver o que dá. E para começar, o que eu fiz? Eu peguei umas revistas que eu tinha aqui no estúdio e eu estava procurando uma imagem que me desse assim, que fosse o centro dessa produção, ou que pelo menos fosse um centro para começar essa colagem. E eu folhei várias revistas, e aí foi numa revista minha antiga de filosofia que eu encontrei essa pintura. E eu achei muito massa a pintura porque eu gostei muito do olhar. Sabe quando você vê que a pintura tá olhando pra você assim, caramba. Se isso aqui mexeu comigo de alguma forma, é um bom caminho pra começar. E qual que era a minha ideia? Era pegar esse rosto dessa pintura e construir elementos ao redor dela pra fazer uma colagem.
Só que pensando e falando sobre esse processo, eu acabei tendo uma ideia diferente. Eu não queria seguir o caminho de assim, colocar um rosto já, colar um rosto e fazer em cima do rosto os detalhes. Acabei de ter uma ideia, eu posso fazer exatamente isso. Colocar um rosto e seguir, reconstruir o rosto com outros detalhes da colagem. Interessante, olha aí. Eu estou aqui narrando imediatamente o que eu estou pensando e o processo criativo é uma coisa confusa mesmo. Esse momento registrou eu tendo uma ideia ao vivo ali na hora, e uma ideia que determinou toda a produção do trabalho. Pegar vários rostos que tivessem o mesmo formato, o mesmo tamanho, e usar partes deles para formar um novo rosto. E nessa mesma revista eu achei um outro filósofo, que era a capa dessa revista, inclusive o material é diferente, mais resistente e tal. E peguei numa revista de moda o rosto de uma modelo, que também se encaixava, e fui, juntei os três e fiz um novo rosto. Eu falei, caraca, isso ficou muito massa. Eu achei essa figura bem intensa, esse olhar aqui, esse olhar, achei muito massa esse olhar. E aí depois eu encontrei esse diagrama aqui do sistema solar antigo e decidi colocar na cabeça porque eu sempre acho massa essa coisa de ter algo na cabeça, fazendo aqui no caso dá uma área meio de santo, né, de alguém especial e tal, mas também achei massa ser um adulto mais velho, achei legal essa ideia também. Vamos ver onde vai dar isso aqui, né? Eu fui dar uma olhada, ler um pouco sobre a história do valete, né, do baralho. E a figura do valete, ela não tem nada a ver, na verdade, com a figura da guerra, da violência, da ira, da fúria, né, que eu estava querendo representar com a questão da guerra. Essa ideia do valete não tinha nada a ver, e no final das contas eu não tinha nada ali que tivesse uma referência à guerra. Tipo, eu não sabia mais para onde eu estava indo, e eu fiquei inseguro sobre o que eu estava fazendo. Foi me dando uma ansiedade com relação a isso, eu fui ficando angustiado, e de repente eu travei. Nesse momento agora eu tô pensando, cara, será que o fato de eu ter falado já no vídeo o que eu vou fazer, eu me comprometi com uma ideia, né? Isso aumenta um pouco a pressão e aumenta também um pouco a responsabilidade de fazer dar certo. Então, nesse momento, eu tô... E essa parte foi muito ruim, porque, assim, a sensação que eu tive foi, não vai dar pra fazer nada, eu vou perder tudo isso aqui. E eu tava fazendo algo que não ia ter sentido, que ia ficar bobo, que não ia ter valor, sabe? Então, tudo seria perdido se eu não conseguisse fazer. E aí como é que eu saí desse momento de bloqueio? O que eu fiz? Não foi bem uma escolha, foi tipo meio que uma necessidade. Eu pensei, já investi muito nisso aqui pra abandonar. Não vai dar certo. Eu tô fazendo um vídeo e talvez o vídeo seja sobre não dar certo mesmo. E aí o vídeo vai ficar de outro jeito. E aí uma coisa que eu fiz que fez bastante diferença foi eu desliguei a câmera. Falei, bom, deixa eu focar só na criação e parar de ter esse terceiro olhar aqui o tempo inteiro. Como eu tô filmando, eu tô tendo que pensar um monte de coisa, isso tá atrapalhando o processo de criar. Aí eu parei um pouco isso tudo e falei, deixa eu brincar com as possibilidades aqui, deixa eu experimentar algumas coisas. E foi aí que eu tive a ideia de pintar a folha de vermelho. Eu falei, pô, vou fazer um fogo atrás, sabe? Como se fosse uma coisa meio infernal, assim. E aqui eu fui fazendo sentido, eu pintei de vermelho, eu fui fazendo as chamas, eu não sabia muito bem como fazer também as chamas, eu fui experimentando, fui fazendo, misturando as tintas, e achei muito massa. E nessa hora, eu recuperei a ideia da guerra. Nem recuperei, eu encontrei um novo caminho pra seguir, e aí as coisas começaram a fluir novamente. Eu acho que a ideia que eu tinha não estava muito clara. Isso é massa. Eu fui tendo clareza do que eu queria fazer e da ideia que eu tinha durante o processo de fazer. Acho que isso acontece muito durante o processo criativo, sabe? Porque se a gente está fazendo algo que nunca foi feito, a gente está o tempo inteiro descobrindo. Criar é um estado de busca constante, é um estado de descoberta constante. Então essa angústia que eu tava de não saber se era realmente essa questão do Deus da guerra ou não, ela se dissipou completamente. Agora eu tô no caminho certo. A sensação de angústia, ela é uma sensação de estreitamento. E a criatividade é
é o contrário disso, ela é uma abertura de espaço. Então, enquanto na angústia você fica ali com as ideias todas presas, sem muita movimentação, na criatividade você é ventilado de ideias. Quando eu fiquei estreito naquele lugar, eu busquei experimentar, brincar com outros elementos para poder ampliar e encontrar um novo espaço para poder criar. Então foi uma coisa ruim que eu fui enfrentando aquele processo e de repente eu cheguei em outro lugar. E aí eu comecei a fazer como se fosse um craquelado em cima desse desenho, como se esse desenho fosse um fundo que estava se quebrando, sabe? Como se fosse explodir, uma coisa assim. A primeira vez desde que eu comecei esse projeto aqui, eu tô sentindo que eu tô chegando perto do fim. Quando a gente vai criar alguma coisa, acho que uma grande dificuldade é saber quando terminar. Porque se é algo novo, é algo original que você tá fazendo, não tem um manual dizendo quando é que vai estar completo. Quando tava chegando já no final, eu falei, pô, tá legal essa parte do nariz da modelo aqui. Achei legal a brincadeira de ter essa ideia da modelo, mas tá faltando alguma coisa que dê mais essa ideia de morte, sabe? Essa ideia de uma coisa ruim que a guerra traz. Foi aí que eu tive essa ideia de colocar uma imagem de caveira, como se tivesse dado um corte naquela face ali e atrás o osso tivesse exposto, sabe? Então eu peguei um papel e fui desenhando, fui pegando algumas referências na internet e tal, e consegui fazer um papel com uma caveira que encaixasse certinho ali. Quis dar uma envelhecida no papel, aí eu fiz uns experimentos com tinta acrílica, com água, até chegar numa textura que fosse parecendo um papel de jornal, uma coisa meio envelhecida. E essa imagem da modelo, ela tá presente pra mim, sabe, na obra ali. Até porque ela tá embaixo. Ela tá ali, é como se ela tivesse sido retirada e essa imagem tivesse sido revelada. Então aquela imagem de uma coisa bonitinha, perfeita, certinha, de repente ela é retirada e o que tá atrás, que é o que de fato é aquele osso, é aquela coisa com uma referência à morte mesmo. Esse elemento diz muito sobre todo o processo de criativo, como foi de a coisa você ir descobrindo enquanto você tá fazendo, mas pra mim foi tipo a cereja do bolo, assim, que tipo, beleza, agora passou a sensação que eu nem sabia que eu queria passar, que eu descobri que é aquela sensação que está representada ali. Bom, e eu sei que vocês estão querendo aí ver como é que ficou a colagem final, então eu vou mostrar para vocês agora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, quero fazer mais vídeos nesse formato. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam e o que eu poderia fazer diferente. E eu vou deixar vocês agora com imagens cinematográficas dessa colagem do Deus da Guerra terminada. Tá aqui. Acho que o take que vocês viram, ela não tá mais aqui no caderno, já vou ter meio que tratado ela para ela ficar como se fosse num quadro, mas ela tá aqui, ó, ainda no caderno que eu uso para fazer. E tem uma outra imagem, que é o par dessa aqui, que é a rainha, também com uma linguagem meio de guerra e tal. Eu vou deixar lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver. Vai lá ver, porque é muito massa e combina muito com essa aqui. Depois eu vou botar as duas aqui na minha parede de quadros que eu vou fazer aqui no meu novo estúdio, que ainda não tá pronto, mas já tá ficando legal, né? É isso aí. Tchau!